Queridos irmãos, mais um domingo, aqui estamos e vamos dar prosseguimento à nossa série de exposições de pregações no Evangelho de João. E a pregação de hoje terá como tema a glória de Cristo. E queria que você pudesse acompanhar a leitura do texto bíblico comigo. O nosso texto base de hoje será João capítulo 2, versículos de 1 a 12. Assim diz o texto bíblico. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: Façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: Encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: Agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal, em Caná da Galileia, foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós oramos. Eu oro que o Senhor possa me capacitar para que eu possa apenas ser uma ferramenta nas mãos do Senhor, que eu possa ser fiel à exposição desse texto. Ajuda-me a trazer uma boa explicação desse texto, que a igreja, todos aqueles que venham assistir esse vídeo, possam entender, possam compreender o que esse texto quer dizer, qual a correta interpretação desse texto. Ajude-me, Senhor, a ser persuasivo, ajude-me a ser aplicativo, a ser claro, e oro que o Senhor possa estar trazendo iluminação, entendimento à tua igreja e a todos aqueles que venham a assistir esse vídeo, Deus. Que o teu povo possa ser edificado através dessa porção das Escrituras, através dessa exposição bíblica. Oro assim no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, o título ou o tema da pregação é A Glória de Cristo, mas a grande ideia que queria trazer para essa passagem bíblica, ou a proposição, seria a seguinte: a glória de Cristo deve ser a primeira razão de tudo que envolve seus discípulos. Vou ler novamente essa frase que está aí também na sua frente. A glória de Cristo deve ser a primeira razão de tudo que envolve seus discípulos. Bem, as nossas vidas, elas são formadas, elas são feitas de diversos momentos, variados momentos. Aqueles momentos que são rotineiros, aqueles momentos que são cotidianos em nossas vidas, momentos bons que nós vivemos, momentos ruins também que nós vivemos. E, basicamente, todos nós já temos experiência de viver alguma dessas situações, né? Normalmente são situações cotidianas, né? Costumamos ter uma rotina. E dentro da nossa rotina, né, coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem, eventos bem marcantes nas nossas vidas, sejam porque foram eventos, né, que trouxeram grande felicidade, boas lembranças para nós, eventos ruins, né, que quando nós lembramos sentimos tristezas. E certamente, enquanto vivermos, nós iremos vivenciar todos esses momentos aí.
Mas o que eu queria incentivá-lo, que eu queria trazer à sua mente, relembrar você, porque na verdade isso não é nenhuma novidade, possivelmente para você que me ouve, é de que não importa que tipo de momento possamos estar vivendo, o que venha marcar a nossa vida, a nossa existência, mas a nossa vida, a nossa história, biblicamente falando, quando nós olhamos para a grande história bíblica, a nossa vida não diz respeito à nossa própria vida e à nossa própria história em última instância, mas a minha vida, a sua vida e tudo aquilo que acontece em nossas vidas devem servir necessariamente como um palco. E nesse palco, o espetáculo que vai ser apresentado nesse palco vai ser eu e você, independentemente de qualquer evento, de qualquer circunstância que possamos viver em nossas vidas. Tudo isso deve ser, a nossa própria vida deve ser um palco onde a glória de Cristo, onde a glória de Deus possa ser manifestada através da minha vida e através da sua vida. Podemos explicar em poucas palavras o que falamos até aqui da seguinte maneira: a minha história não é a minha história, mas a minha história é a história de Deus, uma vez que nada acontece fora dos seus planos, nada foge ao propósito do Senhor. Então, o grande segredo da vida é aplicar a minha vida, a minha história, à grande história de Deus. E a grande história de Deus é a história de Deus revelar a sua glória, e ele faz isso incessantemente, ora de maneira mais perceptível, ora não, mas incessantemente Deus está revelando a sua glória, haja vista a criação, haja vista a sua revelação no nosso ser interior, haja vista quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos a palavra, nós temos ali a glória de Deus sendo demonstrada para mim e para você. Então, o grande segredo da vida, a razão e o propósito da vida, é eu e você entendermos isso e aplicarmos nossas existências, aplicarmos nossas vidas a essa grande história de Deus. Deus tem revelado a sua glória. E nós devemos, no nosso cotidiano, em circunstâncias boas, em circunstâncias ruins, encaixar as nossas vidas como uma demonstração de glória a Deus. Esse é o grande segredo da vida. Esse é o grande propósito da vida. O grande fim da vida do ser humano é viver para glorificar a Deus e se alegrar e se regozijar nele para sempre. E vamos ver isso através de uma narrativa, através da história de um casamento. Pois é, exatamente. A história de um casamento que parece ser um evento cotidiano na história da humanidade. Na minha vida e na sua vida, não. Espero que não, né? Espero que eu e você possamos ter apenas um casamento. Se mais de um casamento, por questão de viuvez, né? Mas, enfim, o foco não é divórcio, recasamento. Isso nós tratamos lá em Malaquias. Mas o casamento é uma experiência comum ao ser humano. Quantos casamentos não acontecem, não é? Todos os anos? No contexto da nossa igreja, possivelmente você já perdeu as contas de quantos casamentos você já esteve de membros da igreja. Eu mesmo já, se for lembrar aqui de casamentos de crentes da igreja e também de outros amigos crentes de outras igrejas, eu não lembro quantos casamentos eu já fui. Porque casamento acaba sendo uma experiência comum ao ser humano, ou aqueles que estão casando, ou aqueles que são convidados para o casamento, que foi o caso do nosso texto aqui. O Senhor Jesus Cristo, a Maria, a mãe do Senhor Jesus, e os seus discípulos haviam sido convidados para um casamento. Mas espera aí, pastor, como é que você está dizendo, você está falando, vai falar da glória de Cristo, falando de um casamento? Sim, lembra da grande ideia da proposição que nós falamos, que a nossa vida, tudo que vem envolver a nossa vida, na verdade, deve ser uma ocasião, uma oportunidade de prestarmos glória ao Senhor. Não importa
Né? 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo já falava: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a história de um casamento, sim, deve ser a história da glória de Deus. A história de uma pandemia de coronavírus deve ser a história da glória de Deus. O nosso combate pela liberdade de culto deve ser a história da glória de Deus. Os meus pensamentos, os seus pensamentos devem ser a história da glória de Deus. O meu trabalho, a minha profissão deve ser e fazer parte da história da glória de Deus. O meu relacionamento com a minha esposa, o seu relacionamento com o seu esposo, o seu relacionamento com os seus filhos deve fazer parte da história da glória de Deus. Não importa os eventos que possamos viver, se são eventos marcantes, naqueles eventos ímpares em nossas vidas que nós vamos lembrar de uma forma bem especial, ou de uma forma bem trágica, de uma forma bem triste, seja o dia a dia que você acorda, que você toma café, que você sai para trabalhar, não é? Pois é, parece um absurdo, né? Mas nós devemos sair para trabalhar. Nesses dias, parece que trabalhar é cometer um crime. Mas, normalmente, você acorda, toma café, sai para trabalhar, almoça, volta a trabalhar, vai para casa, gasta um tempo com a sua família. Sim, isso também deve ser oportunidades que você deve honrar, que você deve glorificar a Cristo. E é justamente a intenção, a ideia da pregação, da exposição, a ideia do texto bíblico de hoje. Na verdade, o capítulo 2 do Evangelho de João, nós vamos ter lições preciosíssimas sobre o Senhor Jesus. A partir da semana que vem, nós iremos falar sobre o zelo do Senhor Jesus. Mas hoje, nós iremos falar sobre a sua glória, a glória de Cristo, que ele manifestou no casamento. E nós devemos manifestar a glória de Cristo em toda e qualquer situação das nossas vidas. Eu e você, nós existimos para isso. Então vamos observar como através da história de um casamento, Cristo pôde ali revelar a sua glória. Bem, aqui está. Basicamente, nós temos aí a divisão desse texto, a divisão dessa pregação. Primeiro ponto, João 2, de 1 a 2, depois João 2, de 3 a 5, depois João 2, de 6 a 12. Perdão, o terceiro ponto aí está 6 a 12, mas esqueci de colocar o versículo, mas o capítulo, perdão. O capítulo é o capítulo 2, tá bom? Então vamos entender essa história em forma, de fato, de uma forma como história, através de uma narrativa, e depois nós iremos tirar lições preciosas para as nossas vidas, tá? Então a história de um casamento, a história desse casamento que aconteceu em Caná da Galileia, que era a terra de Natanael, não é? A gente vai ver Natanael aqui, é um personagem dessa narrativa, tá bom? E vamos dividir basicamente em 3 pontos. E Jesus aí, ele vai ser apresentado como convidado, ele vai ser apresentado como filho, e ele vai ser apresentado como anfitrião, tá bom? Então, primeiro ponto, Jesus ele é apresentado como um convidado. Então, lendo novamente os versículos 1 e 2 de João capítulo 2, diz assim: 3 dias depois. Tá, eu vou parar aqui para a gente entender o que significa aqui 3 dias depois. Acompanhe comigo, João 1,19. Diz assim: este foi o testemunho de João Batista, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? Então, quando os líderes religiosos enviaram sacerdotes e levitas para perguntar quem João era, João ali, ele dá o seu testemunho, tá? Então vamos considerar esse dia como o primeiro dia do testemunho de João Batista. Se você vai para João 1,29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, ou seja, o segundo dia, depois que João começou a dar o seu testemunho acerca do Senhor Jesus. Agora veja, João 1,35. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos.
no dia seguinte, o dia seguinte o segundo dia. Então, João 1,35 é o terceiro dia a que João estava novamente ali, terceiro dia que João começou a dar o seu testemunho. Quando João começou a dar o seu testemunho, aqui em João 1,35, nós já estamos no terceiro dia. João 1,43, vamos para o quarto dia, depois que João começou a dar o seu testemunho acerca do Senhor Jesus. Ora, João 1,43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Então temos aqui o quarto dia. E quando João 2,1 fala 3 dias depois do quarto dia, que João Batista começou a testemunhar acerca do Senhor Jesus, ou seja, João 1,19. Então, nós já estamos aqui em João 2,1, no sétimo dia, só é você fazer os cálculos aí, no sétimo dia, depois que João Batista começou a dar o seu testemunho. E o texto continua dizendo: houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Versículo 2. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Então, quem foram convidados para essa celebração? Foram convidados a mãe de Jesus, Maria, foi convidado Jesus e os seus discípulos. Mas quem são os seus discípulos? Bem, se você começar a ler a partir de João 1,35, o texto diz assim: no dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. Então, dos 2 discípulos de Jesus, um aqui é identificado, que é André, irmão de Simão Pedro. Quem era o outro? O outro certamente era o apóstolo João, o autor do Evangelho de João. Não é? Então, por questão de humildade, por questão de discrição, tá? E era ele próprio que escrevia, ele não quis colocar o seu nome aqui. Então, ele se identifica aqui como um dos discípulos de João Batista que passou a seguir o Senhor Jesus. Então, 2 discípulos, André, irmão de Simão Pedro, depois o próprio apóstolo João. Mais à frente, André vai testemunhar para o seu irmão Simão Pedro, que havia visto o Messias, e apresenta Simão Pedro ao Messias. Em seguida, eles vai até Filipe, o Senhor Jesus, e pede que Filipe possa seguir. E logo em seguida, Filipe ele foi procurar Natanael, e quando ele foi procurar Natanael, ele disse que havia encontrado o Messias. Havia encontrado o Messias. Então você tem aqui os discípulos mencionados em João 2:2. Quem são os discípulos? André e João, André e o apóstolo João, que até então não era apóstolo. João, o autor do Evangelho. Depois você tem Pedro, que André falou de Jesus para Pedro, 3 discípulos. Logo em seguida, você tem Jesus chamando Filipe, e Filipe fala para Natanael acerca de que o Messias, de quem Moisés e os profetas falavam, havia sido encontrado. Então, os discípulos são André, João, Pedro, Filipe e Natanael. Esses são os discípulos do Senhor Jesus que aqui estavam com ele. Aqui você não tem ainda
a escolha dos 12, né, que de fato seriam os apóstolos. Mas aqui você tem o início, né, de alguns seguidores que passaram a seguir o Senhor Jesus, a saber, esses 5 discípulos. 6 com Jesus, 7 com Maria. Então, 7 pessoas faziam parte, né, digamos assim, daqueles que, da comitiva do Senhor Jesus, que foram participar desse casamento em Caná da Galileia. E uma coisa interessante perceber aqui, era que o Senhor Jesus Cristo ele não era um eremita, ou seja, ele não era aquele que vivia isolado, que vivia à margem, que vivia à parte do mundo e da sociedade. Em outras palavras, o Senhor Jesus ele não era um isolacionista. O Senhor Jesus entendia a necessidade, ainda que não pertencesse a este mundo, ele estava nesse mundo, ele tinha uma missão específica nesse mundo, e ele entendia que ele precisaria participar de eventos sociais, ele entendeu que deveria participar de eventos religiosos, ele entendeu que deveria participar de eventos normais da vida de um ser humano. Ele não era um ser de outro planeta. Ele não era um ser esquisitão que vivia isolado. Ele não era um daqueles que diziam o seguinte: fique em casa. Não. Ele entendia que ele precisava se relacionar com pessoas. Ele entendia que ele veio exatamente, assim como é a história da Bíblia, ele veio para revelar a glória de Deus, para que pudesse receber essa glória de volta. E ele, para que pudesse cumprir com a sua missão, com o seu objetivo, com o seu fim, ele necessariamente não poderia ser um isolacionista. Ele necessariamente precisaria estar junto com pessoas. O Senhor Jesus Cristo, sim, ele era 100% Deus enquanto se encarnou, mas ele também foi homem. E como homem, ele participava de tudo que um ser humano comum, um ser humano qualquer, participa. Conforme João 8,46 e 1 João capítulo 3, versículo 5, a grande diferença do Senhor Jesus Cristo, e de Mateus 4, de 1 a 11 também, a grande diferença do Senhor Jesus Cristo em relação a eu e você, a qualquer outro ser humano, é que o Senhor Jesus Cristo, ele não tinha pecado. Mas o Senhor Jesus, ele vivia como um ser humano, como qualquer homem vivia. E como qualquer homem, ele não era um isolacionista. Ele sentia, ele precisava se relacionar com as pessoas. Ele precisava pregar o evangelho pessoalmente para as pessoas. Ele precisava realizar milagres, sinais, para que as pessoas pudessem entender que ele de fato não era qualquer um, mas era o Filho de Deus, era o Messias, era o Cristo. Ele precisava revelar a sua glória. Ele precisava demonstrar para as pessoas que ele sim, ele também era um homem, ele era um ser humano. Ele não era como os docetistas que viveram no contexto da ocasião em que o mesmo apóstolo João escreveu a sua primeira carta, a primeira de João, que ele estava combatendo ali uma linha de falso ensino, que era o docetismo, que diziam que Jesus, na verdade, ele era Deus, mas ele não se fez homem, ele era uma energia, ele era um fantasma. Não, o Senhor Jesus Cristo, ele foi homem. Agora, diferentemente da humanidade, ele não tinha pecado, mas fora isso, ele viveu a vida normal de um ser humano. E vivendo a vida normal de um ser humano, ele não podia ficar sempre em casa. Ele precisava, assim como nós precisamos, nos envolvermos socialmente, estarmos juntos uns dos outros, como igreja, para cultuar, para congregar. Precisamos estar junto com pessoas também, para que possamos pregar o evangelho para elas e para que possamos demonstrar esse evangelho que nós pregamos em nossas próprias vidas, no nosso próprio viver, no nosso próprio dia a dia, na nossa rotina e no nosso cotidiano. Jesus, ele foi o convidado de um casamento. Nós somos e vivemos em vários eventos sociais. Na verdade, a nossa vida, não é? Ela é social por natureza. Não é?
Se assim não fosse, o Senhor Jesus Cristo não teria criado Eva. O Senhor Deus não teria criado Eva. Se assim não fosse, Deus não havia dado a ordem a Adão e Eva para que pudessem frutificar, para que pudessem multiplicar. O ser humano, ele é, por natureza, ele é, por criação, um ser social. E nós devemos também sermos homens e mulheres que são sociáveis. E dentro das circunstâncias sociais que nós nos envolvemos, das mais diversas, trabalho, lazer, família, igreja. Nós devemos aproveitar essas oportunidades sociais como uma oportunidade de prestarmos glória a Deus, de glorificarmos a Deus, através da pregação do Evangelho, através da nossa postura. Que postura? Uma postura de uma vida reta, de uma vida íntegra, de uma vida santa. O Senhor Jesus aproveitava as oportunidades de casamento, de festas religiosas, de refeições, para que pudessem ser ali um palco onde ele pudesse manifestar a sua glória, que ele pudesse pregar o Evangelho. Versículos 3 e 5. Vamos observar agora Jesus como um filho. Mas antes de chegar nesse segundo ponto, interessante perceber que possivelmente o canal, né, o que serviu ali de ponto de contato para que Jesus pudesse estar naquele casamento, possivelmente venha a ser a sua mãe, Maria, tá bom? Aí isso vai ficar claro no segundo ponto, Jesus como filho. Vamos ler os versículos 3 e 5. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo que ele mandar. Então, a festa de casamento já estava rolando e era comum nas festas judaicas de casamento, o casamento ele costumava durar uma semana. Não era no nosso contexto, onde o casamento, né, a festa de casamento é uma noite, ou uma tarde, ou uma manhã, né, algumas horas. Não, a festa de casamento ela se prolongava. E era costume social, o noivo, o anfitrião da festa, anfitrião quer dizer aquele que abre a sua casa, abre o seu lar para receber alguém, ou aquele que banca uma despesa. Era comum ao anfitrião, ao noivo, prover vinho para todos os convidados. Era assim, uma grande mancada social. Uma grande mancada de etiqueta, se faltasse vinho. Era algo tão sério, que se o vinho faltasse no casamento, o noivo poderia até mesmo ser multado. Ele poderia até prestar indenização para, por exemplo, a família da noiva, até mesmo para os convidados. Então, faltar vinho na festa de um casamento não era uma coisa qualquer. Devemos entender a realidade cultural da época. Faltar vinho ali era algo muito sério, trazia prejuízo financeiro, trazia prejuízo social. O vinho estava ligado à alegria. Quando o vinho era servido no casamento, as pessoas bebiam vinho e se alegravam, não é, com aquela ingestão do vinho. Mas aqui a gente observa um grande problema. O problema é que Maria, ela verificou e disse a Jesus: eles não têm mais vinho. Mas o que é que Maria tinha a ver com o vinho? O vinho da festa de casamento? Muito possivelmente é difícil afirmar. Na verdade, é impreciso afirmar. Mas muito possivelmente, a família do noivo ou da noiva, possivelmente até mesmo do noivo, conhecia Maria e havia convidado Maria, juntamente com o seu filho Jesus e os seguidores dele, né, que possivelmente para aquela família eram amigos de Jesus, somente amigos, foram convidados para aquela festa de casamento.
O Senhor Jesus ele era um homem humilde enquanto viveu na terra. Possivelmente os seus conhecidos, as pessoas com quem ele tinha relações mais próximas, possivelmente também eram pessoas humildes. E esse noivo é bem provável que também era humilde, alguém que não tinha tantos recursos financeiros. E por algum motivo, ele calculou errado, né, a quantidade de vinho que seria preciso ali, ou mesmo por não ter condições financeiras, e mesmo assim deu a festa de casamento, a festa de noivado ali, o vinho havia acabado. E possivelmente Maria, como a conhecedora do noivo, possivelmente poderia estar ajudando, trabalhando no casamento, ajudando a servir o vinho, trabalhando nos bastidores desse casamento. Ela pôde verificar e ter a certeza. Acabou o vinho. Eles não têm mais vinho. E Maria fala para o Senhor Jesus. Eles não têm mais vinho. Por que ela falou para o Senhor Jesus? Porque ela já sabia que o Senhor Jesus poderia milagrosamente, sobrenaturalmente, de uma forma grandemente gloriosa. O que está aqui é o seguinte, Maria está dizendo, olha Jesus, acabou o vinho, eu sei quem você é, eu sei que você não é qualquer um, eu sei que você não é qualquer ser humano, eu sei que você não é qualquer filho meu, e eu sei, ela sabia, obviamente, não é? Ela engravidou do Espírito Santo, o anjo Gabriel falou para ela, como ela não sabia quem era Jesus? Ela sabia que Jesus era o Emanuel, era o Deus conosco. Ela sabia. E sabendo disso, o relato dela para o Senhor Jesus que o vinho havia acabado era basicamente o seguinte, olha, o vinho acabou e eu sei que você é Deus. E agora é o momento de você mostrar a sua grande glória. Agora é o momento público. Aqui está o casamento. Você vai poder agora mostrar quem você é. Você vai poder mostrar todo o seu poder, toda a sua glória para todas essas pessoas aqui. Olha, Jesus, olha que grande oportunidade você vai ter de fazer isso. Mas, olha a resposta do Senhor Jesus, versículo 4. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. O que ele está dizendo é, mulher, que tenho eu contigo? Possivelmente, você já pode ter lido esse texto e pensado que o Senhor Jesus foi áspero, foi rude com a sua mãe. Não, não foi. Quando ele fala mulher, mulher aqui é um termo respeitável. Era um termo ali formal, um termo de respeito. É como se hoje disséssemos senhora, não é? Senhora. E possivelmente o tom de voz aqui do Senhor Jesus não foi um tom de voz de desrespeito. É como se, parafraseando o texto aqui, é como se ele dissesse, senhora, isso não me diz respeito. Minha hora ainda não chegou. Perceba que entendendo o que essa palavra significava e o tom de voz, toda a diferença que faz. Mas ele disse isso. Isso não me diz respeito. O que é que não dizia respeito ao Senhor Jesus? Cumprir o cronograma da sua manifestação e da sua glória de acordo com o cronograma da sua mãe, Maria. Não. E o que acontece aqui já havia sido prenunciado quando o Senhor Jesus tinha 12 anos de idade. Se você abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Vamos ler o versículo, a partir do versículo 48. Quando viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então, voltou com os seus pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. O que aconteceu aqui em João 2 já havia sido prenunciado, né? A ideia de que o Senhor Jesus, acima de tudo, deve seguir o cronograma da manifestação da sua glória, deve obedecer, acima de tudo,
ao seu pai, que não era José em última instância, mas ao seu pai celestial, a Deus, o Pai, acima de tudo, mesmo diante da sua própria família. Isso não quer dizer que Jesus era rebelde, ele era obediente. Só que aqui, o que nós observamos em João 2,4, era o Senhor Jesus entendendo que o que a sua mãe Maria estava insinuando, estava induzindo ele a fazer, isso ia de encontro à vontade do Pai. Isso ia de encontro à vontade de Deus. Porque sim, Jesus ele veio para manifestar a sua glória, veio para manifestar a glória do Pai. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho, o Deus unigênito, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Ele veio revelar a Deus, ele veio revelar o Pai. Ele veio revelar a sua divindade. Mas esse cronograma não era Maria que ia dizer a ele. Esse cronograma não era. Era comum no pensamento judaico, o reino messiânico. Qualquer judeu do Antigo Testamento e do tempo de Jesus tinha essa visão. Tinha a grande expectativa do reino messiânico. E o reino messiânico será um reino onde vinho será abundante. Você pode ver isso no Salmo 104. Eu não vou ler, porque eu já estou com 36 minutos de pregação, mas, por favor, leia em casa. Se você ler o Salmo 104, versículo 14 e versículo 15, você vai ver no contexto do reino messiânico a abundância de vinho. Se você for para o profeta Amós, capítulo 9, você vai ver Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Se você vai para Amós, capítulo 9, versículos 11 até o versículo 15, contexto do reino messiânico também, você vai ver que era comum, vai ser comum, na verdade, a abundância de vinho. Então Maria, pensando no reino de Deus, nessa grande manifestação de Deus, pensou, bom, a grande manifestação de Deus, a grande manifestação do reino messiânico, haverá abundância de vinho. E agora é uma ótima oportunidade para que o meu filho Jesus manifeste de maneira poderosa o seu reino. Manifeste a sua grande glória. Só que antes disso, no cronograma do Senhor, estava uma cruz. Antes disso, no cronograma do Senhor, estava a sua morte, a sua ressurreição, a sua elevação aos céus, a sua glorificação. E daí, quando Cristo voltar e reinar de Jerusalém sobre todo o mundo, aí sim, nós teremos uma manifestação inigualável da glória do Senhor. Não era o momento. Maria, isso não me diz respeito agora. A minha hora ainda não chegou. Devemos obediência a todas as autoridades, todas. Autoridades governamentais, autoridades espirituais, autoridades familiares. Mas se qualquer autoridade vier de encontro ao propósito de Deus para as nossas vidas, o que Deus quer de mim e de você, nós devemos, com temor e com tremor, desobedecer essas autoridades e, acima de tudo, temermos, em primeiro lugar, ao Senhor. Ao Senhor. Sim, temos visto em época de pandemia muitos políticos, muitos governantes com síndrome de tiranete. Tiranete, palavra derivada de tirano. Estão aí, todos com síndrome de tiranete. Sobre o argumento da saúde, sobre o argumento do vírus, que essa experiência de 3 meses que vamos já de isolamento é uma experiência mística. Não há nada comprovado cientificamente sobre isso. O próprio governador de Nova York, Andrew Cuomo,
que é pró-isolacionismo, reconheceu que 80% dos contaminados de coronavírus foram contaminados em casa. Mas deu a síndrome de tiranete em muitas autoridades. E a cada vez mais, eu espero que nós não venhamos a fazer isso. Nós caminhamos para uma desobediência civil. Eu oro fortemente por isso. Todos os dias eu oro por isso, que isso não seja necessário. Mas se for necessário, teremos que ser homens e mulheres para isso. Assim como Jesus. O Pai primeiro, depois qualquer outra autoridade em segundo. Diante disso, Maria, sua mãe, disse aos empregados: façam tudo que ele mandar. Ela entendeu. Ela entendeu. Quantos de nós não entendemos isso? Quantos de nós queremos fazer o que nós queremos? Não o que Jesus manda, não o que a Bíblia manda, não o que a palavra manda, mas o que nós queremos. A nossa vontade é melhor, nunca, jamais será melhor. Devemos aprender aqui com Maria. Sim, nós não adoramos Maria, não idolatramos Maria, mas temos muito a aprender com ela. Uma mulher santa, temente a Deus, piedosa, mulher de Deus. Olha que ensinamento ela tem para me dar e para te dar. Façam o que ele mandar. Sim. Acima de tudo, faça o que a palavra mandar. Se o seu pastor disser algo que vai contra a palavra, faça o que a palavra mandar. Se o teu governador disser algo que vai contra a palavra, obedeça a palavra. Se o teu patrão diz algo que vai contra a palavra, obedeça a palavra. Muito a aprender com Maria nesse sentido. Por fim, observamos Jesus como anfitrião. Anfitrião não no sentido de que ele era o dono da festa, ainda que teologicamente ele era, né? Teologicamente ele sempre é o dono da festa, né? Mas ali no contexto humano ele não era o dono da festa. Mas ele foi ali aquele que bancou o vinho, por isso que coloquei aí como anfitrião. Lê aí, vamos ler versos 6 a 12. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados, obviamente, soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Aqui nós observamos o início do primeiro milagre do Senhor Jesus, como diz aí o versículo 11. Histórias que falam do milagre de Senhor Jesus na sua infância não passam de heresias, não passam de falsos ensinos, não passam de erros. O texto aqui é muito claro. O primeiro milagre do Senhor Jesus aconteceu aqui, nesse casamento, em Caná da Galileia. E tudo isso começou, interessante, com a cooperação e com a metodologia. Houve a cooperação do homem aqui nisso. Porque o que é sobrenatural, o que é milagroso, somente o Senhor faz. Mas aquilo que está ao nosso alcance, eu e você, nós fazemos. E aqui observamos uma lição acerca até mesmo do nosso relacionamento com Jesus. Sim, Deus é soberano sobre tudo, mas nós temos responsabilidades. Aquilo que está ao nosso alcance devemos fazer. E é interessante que Jesus ele era adepto a metodologias. Tá? Falo isso não porque eu sou sistemático por natureza,
Gosto de método por natureza. Tudo que eu venha fazer, ainda que alguém me pergunte, me pegue de bate-pronto ali, na hora eu monto um método ali. Não, não é porque eu sou isso. Mas Jesus, ele tinha métodos. Não é? Ainda que não fosse um método para sempre, mas ele tinha métodos. E o método dele aqui operar o seu milagre foi contar com a colaboração dos empregados que ali serviam naquela festa de casamento. Ele usou ali 6 potes de pedras que eram usados na purificação cerimonial. Você lê Marcos, capítulo 7, versículos 1 e 2. Era a tradição dos judeus eles purificarem suas mãos antes de comerem. Está lá, a tradição judaica. Então, todas as cerimônias de purificação que os judeus faziam, eles usavam esses potes de pedra. E haviam ali 6 potes de pedra desse, com capacidade entre 80 e 120 litros. E o Senhor Jesus disse aos empregados, perceba, olha a metodologia, olha a cooperação humana. Nós cooperamos, sim, com Cristo no ministério. Nós não somos crentes, nem devemos ser crentes daqueles que ficam sentados no banco. Devemos ser seus cooperadores, assim como os empregados aqui foram cooperadores do Senhor Jesus. E ele disse aos empregados, encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, percebam, ele encheu todos os potes. Não somente foi colocado água ali. Todos os potes foram totalmente preenchidos. Para não deixar dúvida de que o vinho, a água que foi transformada em vinho, foi um vinho já pronto que foi acrescentado ali. Não, tudo era só água. E quando tudo era só água, ele disse, tirem só um pouco dessa água e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram as instruções. Nós devemos seguir todas também as instruções de Cristo, a semelhança dos empregados e de Maria. Seguiram. Quando já colocaram ali para servir, já não era mais água, era vinho já. E quando o mestre de cerimônias provou o vinho, ele ficou extasiado. Ele procurou o noivo e disse, que coisa você fez? Você serviu o melhor vinho agora? Normalmente se serve o melhor vinho no início. Por quê? Porque as pessoas não começaram a ingerir nada, não beberam nada ainda. Então o paladar estava mais apurado. À medida que eles começavam a beber vinho, comer, não é? Os doces, os salgados da festa de casamento, o seu paladar, não é, já ia sendo misturado ali. E quando vinha um vinho de uma qualidade inferior, isso não era tão perceptível. Mas aqui foi diferente. Sabe por quê? Porque o melhor do Senhor Jesus ainda está por vir. A narrativa do pecado é a seguinte: ele oferece aquilo que é maravilhoso. Imagina uma tentação. A tentação ela se apresenta como algo maravilhoso, bom. Mas qual é o resultado? Pecado, afastamento de Deus. Assim é que o mundo oferece. O mundo oferece muitas coisas boas. Mas o que é bom é apenas o início, apenas a aparência. Com Jesus é diferente. O melhor está por vir. O melhor está por vir. Sabe de uma coisa? Nós estamos aqui, já salvos. Chegará o tempo que nós gozaremos a nossa salvação, ainda que nós já sejamos salvos, nós teremos a nossa salvação consumada. Nós não teremos mais esse corpo, essa matéria humana pecaminosa. Não, nós teremos os nossos corpos glorificados. Nós não teremos mais uma natureza pecaminosa. O melhor de Jesus ainda está por vir. A alegria de Jesus, a alegria que Jesus proporciona, não é como uma alegria de um vinho, que logo acaba. O vinho era associado à alegria. Não. A alegria que o Senhor Jesus traz é uma alegria permanente, progressiva. Cada vez mais que eu sirvo a Cristo, mais contente e satisfeito eu vivo. Mais alegre eu vivo. No mundo é diferente. A alegria acaba. O vinho acaba. Não há alegria. Não há contentamento. Não há satisfação longe do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus serviu o melhor vinho por último.
Acerca do vinho, eu sei que isso pode ser tabu para muitos, mas entendo que seja necessário falar aqui. A ingestão de vinho, por si próprio, não é pecado. A Bíblia não diz em lugar nenhum que ingerir vinho é pecado. Tanto é que o Senhor Jesus, ele transformou água em vinho. Se ingerir vinho fosse pecado, como é que o Senhor Jesus Cristo iria transformar água em pecado? Difícil explicar isso, né? É porque a ingestão de vinho por si própria não é pecado. Calma. Eu não bebo, tá? Nem gosto de beber. Não bebo, tá? Para você acalmar o seu coração. Você olha, o próprio contexto do reino messiânico será abundante de vinho. Você olha para Provérbios 21, capítulo 20, versículo 1, condena a embriaguez do vinho. Você olha para Efésios 5,18, condena a embriaguez do vinho, não a ingestão do vinho. Você olha para 1 Timóteo 5,23, o apóstolo Paulo encoraja Timóteo para que pudesse não somente beber água, mas pudesse também ingerir vinho por conta do seu estômago. Ainda que aquele vinho fosse num contexto como purificação para a água. As águas eram muito impuras na época. Enfim, agora devemos ter cuidado, como diz 1 Coríntios 8, 9. Eu vou ler esses textos aqui. Esse é o nosso cuidado. 1 Coríntios 8, 9. Diz assim: contudo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. 1 Coríntios 10, versículo 25. Portanto, vocês podem... versículo 23, 1 Coríntios 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É pecado ingerirmos vinho hoje em Tracunhaém, no Brasil? Creio que sim. Creio que sim. Não por ingerir um vinho por si próprio, porque ingerir vinho por si próprio isso não é pecado. Mas se torna pecado, porque traz escândalo. E nós devemos pensar mais no próximo do que em nós mesmos. Nós devemos colocar, acima de tudo, o amor do que a nossa liberdade, em primeiro lugar. A liberdade cristã, em primeiro lugar. O pecado está no escândalo e não no consumo de vinho propriamente dito. Não incentivo ninguém a tomar vinho. Não incentivo ninguém a tomar vinho publicamente, porque isso traz escândalo para o Evangelho. Mas que fique claro que o consumo de vinho por si próprio não é pecado. E digo que não bebo vinho, tá? Para depois você não ficar pensando que eu bebo vinho. Não bebo, tá bom? E nem gosto. Então, a narrativa termina no versículo 11, quando diz que esse foi o primeiro milagre, o primeiro sinal que o Senhor Jesus Cristo, ele operou. E com isso, a sua glória foi manifestada aos seus discípulos, a mãe de Jesus, Maria, e aos empregados. O cronograma da revelação da glória de Cristo, no ponto, era o cronograma do Pai, que naquele momento, naquele exato momento da história, a revelação da glória de Cristo deveria se dar aos empregados, a Maria e aos seus 5 discípulos. Esse era o cronograma da época da revelação da glória de Cristo. E não o cronograma da revelação da glória de Cristo que Maria queria propor, queria que o Senhor Jesus colocasse em prática. Bem, vamos para algumas aplicações de todo esse texto que nós falamos aqui. Deixa aqui o computador tá processando. Agora, primeiro, devemos aproveitar cada situação em nossas vidas como oportunidades para demonstrar a glória de Deus. Isso envolve postura e palavras. Quando eu coloco aplicações aqui,
é uma parte só de aplicações, mas se você já percebeu, nós já vimos, né, fazendo aplicações ao longo da exposição. Aqui é apenas uma parte específica só para aplicações, mas já trouxemos algumas aplicações no decorrer da exposição do texto. Então nós devemos aproveitar cada situação. O Senhor Jesus Cristo aproveitou a situação do casamento para que pudesse ali manifestar a sua glória. Nós devemos aproveitar cada situação das nossas vidas. Aonde nós estivermos, é uma situação que nós devemos aproveitar para revelar, para falar da glória de Cristo. Isso com palavras, intencionalmente pregando o Evangelho. Porque se as pessoas não crerem no Evangelho, elas não vão viver para a glória de Deus. O que Deus quer é que cada pessoa, cada pessoa que Ele escolheu, e nós não sabemos quem Ele escolheu, cada pessoa deve viver para a glória dele. Mas elas não vão conseguir viver para a glória dele se não crerem no Evangelho. E nós devemos manifestar a glória de Deus pregando o Evangelho, vivendo princípios do Evangelho nas nossas vidas, tendo no que nós viermos a fazer uma vida santa, sem palavrões, com honestidade, com prudência, com calma, com tranquilidade, com serenidade, com fidelidade à família, enfim. Cada situação é uma situação que nós devemos aproveitar. É muito interessante. Eu lembro que tem coisas que eu faço e eu não gosto. Tá? Não vou dizer aqui para não, é uma particularidade. Mas tem coisas que eu faço na minha vida que eu não gosto. E uma coisa que me faz ter incentivo para fazer o que eu não gosto é lembrar que cada oportunidade, cada coisa que eu faço deve ser algo que eu devo fazer para a glória de Cristo. O que você vem a fazer deve ser para a glória de Cristo, porque você sempre está diante de Cristo, sempre. Lembra, ele falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Você sempre vai estar na presença de Cristo, sempre. E tudo que, aonde você estiver, é uma oportunidade, socialmente. Se nós vivemos isolados em casa, fica mais difícil, não? Socialmente, tudo que eu e você fazemos é uma ótima oportunidade de pregarmos o Evangelho, de manifestarmos a glória de Cristo. Segundo, não podemos ser eremitas e isolacionistas. Devemos necessariamente nos envolver com pessoas, prioritariamente para demonstrarmos a glória de Deus. Sim, devemos aproveitar as oportunidades sociais. Um convite de alguém para jantar na casa dele, alguém que te chama para conversar na rua, um convite com um colega de trabalho, com um colega de faculdade, de escola, enfim. Até mesmo no contexto do casamento, nós devemos gostar de pessoas. Ainda que você não seja pastor, você tem que gostar do cheiro de ovelha. O crente ele tem que gostar do cheiro de ovelha. Crente que não gosta de cheiro de ovelha, possivelmente ele não é crente. E mais, crente deve gostar de pessoas. Crente deve gostar de pessoas. Cristo nos fez no mundo e nós vivemos em um mundo que tem pessoas. E nós devemos nos relacionar com essas pessoas. Como é que nós vamos fazer discípulos à distância? Quando Jesus fazia discípulo, era olho no olho, pele na pele, vida na vida. Nós precisamos desse contato. O Senhor Jesus era tão de contato, de estar com pessoas, que ele foi para o casamento, mas ele foi com seus discípulos. Se você ler Marcos capítulo 3, é interessante, que mostra o propósito pelo qual o Senhor Jesus Cristo escolheu os seus discípulos. Estou abrindo minha Bíblia aqui, esse texto não estava no script, por favor. Diz aqui, Marcos 13. Marcos 3:13. Depois, Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem. E eles o foram. Desejavam que o acompanhassem. E eles foram. Eles foram. Nós devemos gostar de pessoas. Devemos aproveitar cada oportunidade para estar com pessoas, prioritariamente, para revelarmos a glória de Deus. Terceiro, a verdadeira satisfação encontramos tão somente em Cristo. Fora disso, é mera ilusão.
Se você não vive para a glória de Cristo, eu queria dizer que você vive uma ilusão. Qualquer ser humano que não vive para a glória de Cristo, ele vive uma grande ilusão. Ele vive, na verdade, um filme de ficção científica. A satisfação da vida não consta de emprego. A satisfação da vida não resume-se à condição financeira. Não se resume a amigos, enfim, qualquer outra coisa que você possa pensar. A realização de projetos pessoais. A satisfação da vida se resume em se viver para a glória de Cristo. Percebe que todo o casamento, tudo aconteceu, você tem uma situação. Qual é a situação? Jesus foi convidado para o casamento. Um grande problema aconteceu. Faltou vinho. A solução veio. Ele transformou água em vinho. O clímax, a glória dele foi revelada. Percebe? A história do casamento é a história da glória de Cristo. Devemos viver para a glória de Cristo. Se nós vivermos para a glória de Cristo, nós viveremos contentes e satisfeitos. Se você se encontra descontente, se você se encontra desencorajado, ansioso, triste, você não está vivendo para a glória de Cristo. O pastor Vinícius pregou aqui na Palavra da Vida na sexta-feira. Ele disse, é simples, se arrependa dos seus pecados e obedeça a Deus. Vou dizer a mesma coisa que ele disse com outras palavras. Se arrependa dos seus pecados e glorifique a Cristo. Você vai viver contente e satisfeito. Quarto, devemos entender quem somos. Somos discípulos. Portanto, devemos apontar para o Mestre. Que eu diminua, que você diminua. Que toda honra e toda glória, o digno de glória não sou eu, não é você, é Cristo. Qualquer situação das nossas vidas devemos dizer, vamos apontar para Cristo. O que fazer? Vamos apontar para Cristo. Eu não sei o que fazer, tenho uma decisão importante a tomar. Siga Cristo. Siga Cristo. O que você faz de bom, aponte para Cristo, não é você. Sempre aponte para Cristo. Viva apontando para Cristo. É uma boa filosofia de vida. É a verdadeira filosofia de vida. Por fim, o Senhor Jesus Cristo cumpriu todo o cronograma do Pai. A crucificação foi o ápice desse plano. Mas, grande esperança, chegará o tempo que necessariamente todos vão reconhecer a glória do Cristo. Queria concluir lendo Filipenses 2, 10 e 11. Filipenses 2, 9 a 11. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqueles que temem ao Senhor farão isso com exultação e alegria. Aqueles que não, farão isso com tristeza e com remorso no coração. Mas chegará o tempo que todos reconhecerão a glória de Cristo. Que eu e você, se você está assistindo esse vídeo e você não é um seguidor de Cristo, que você possa participar dessa profissão de fé, não com tristeza e remorso, mas com alegria. A razão da sua vida é glorificar a Cristo. Quer você saiba ou não, está sabendo agora. Quer você concorde ou não. Esse é o propósito da vida. Você foi feito por isso. Você foi feito para isso. E na cruz de Cristo, isso foi possível. Portanto, reconheça que você está distante do Deus Santo. Confesse que isso é um grande pecado. Reconheça Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. E viva para a glória dele. Que Deus seja glorificado. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, glorificado seja o teu nome. Ajuda-nos a vivermos para a glória do Senhor. Que cada situação em nossas vidas possa ser uma situação em que nós possamos glorificar ao Senhor. Que o Senhor possa estar com cada um de nós, quebrando o coração das autoridades, que possam considerar a igreja, Senhor, no processo de reabertura. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, nos dá espírito forte, nos dê intrepidez, ao mesmo tempo nos dê compaixão e sabedoria.
que possamos viver em toda e qualquer situação, inclusive na pandemia, para a glória do Senhor. Para concluir, leio novamente a grande ideia. A glória de Cristo deve ser a primeira razão de tudo que envolve seus discípulos. Tudo. De um casamento, como nós vimos, a qualquer outra coisa. Até quarta-feira, que Deus abençoe abundantemente a sua vida e não custa dizer que eu e o pastor Vinícius, estamos à disposição para qualquer necessidade dos irmãos. Deus abençoe.